capítulo 16. Nós vamos ter, de novo, uma conversa sobre dinheiro. Eu quero que sua vida seja abençoada. Eu quero muito que sua vida seja próspera. Seja uma vida cheia de bênção espiritual e material. Lucas 16, a partir do verso 9, vamos ler até o verso 13. O texto diz assim, na literatura bíblica NVI, Nova Versão Internacional. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro, todo mundo gosta. Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Tem alguém que diz assim, pastor, dinheiro eu rasgo. Você não deve bater bem da cachola, né, gente boa? Dinheiro a gente não rasga. Dinheiro a gente trata com carinho. Teve uma época, eu não sei se ainda essa época vigora, esse período vigora, porque eu não pego tanto dinheiro assim na minha mão, porque hoje em dia é mais plástico, né? Mais transação bancária. Mas teve uma época que o dinheiro, quando vinha para a mão, ele vinha todo rabiscado. Xingamentos. Você lembra dessa fase? Que tem alguns aqui que eu não lembro porque não era nascido, né? Provavelmente. Mas o dinheiro, ele tinha caretas. O pessoal fazia uma bagunça com o dinheiro, com um bem precioso. E dinheiro, ele é muito mal interpretado e é idolatrado, sem dúvida alguma. Dinheiro pode ser bênção ou maldição. Dinheiro na Bíblia, ele aparece nesse texto, nas outras versões bíblicas, como mamon. Mamon é uma palavra aramaica para riquezas, que teve um conceito espiritual. Foi adquirido uma ideia de uma potestade, um principado por trás do dinheiro, com a influência dos babilônicos e com a construção de Babel, a famosa torre. E ali então eles transmitiram ao mundo a ideia de que por trás do dinheiro tivesse uma outra personalidade, um espírito, alguma coisa que tivesse vida própria. E o que a gente sabe é que riqueza traz orgulho e autossuficiência. O dinheiro, ele traz para a gente uma disposição carnal que pode dar para nós a sensação falsa de que nós somos importantes. E se você trata o dinheiro como Deus quer, você traz bênção sobre ele. Mas se o trata como a carne quer, você traz maldição. O dinheiro nos vende algo que só Deus pode nos dar. Por exemplo, mamon, posso intercambiar com essas palavras, dinheiro e mamon, promete segurança, promete sentido de identidade, independência, poder, liberdade, coisas que só o Deus verdadeiro pode nos dar. Dinheiro
nos vende a imagem de que pode nos dar isso, mas não nos dar isso. É sabido que algumas pessoas que ganham dinheiro, tornam-se pessoas ricas, perdem a sua liberdade. Você sabe de pessoas que tinham uma vida modesta, mas de repente começou a ganhar dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que tinham o seu emprego, tinham o seu trabalho comedido, mas abriu uma empresa, a empresa cresceu, foi comprando o carro do ano, foi trocando as vestes, pegando aquelas roupas que tem uns bordadinhos aqui que você, quando bate o olho, sabe de onde vem, quanto custa. Foram trazendo sentido de poder e perderam a sua liberdade. Porque começaram a receber telefonema daqueles parentes que nunca mais viram na vida. Você conhece gente assim? De vez em quando liga aqueles parentes. Ô, primo, sabe que eu tenho lembrado tanto de você, depois que você ficou rico. Tenho lembrado tanto de você, nunca me esqueci de você, primo. Olha, aqueles tempos que você passou uns apertos, quero que você saiba que eu orei muito por você e Deus te abençoou. Então, primo, será que você podia me adiantar uma grana aí? Então, enfim, aquelas conversas todas. Você sabe de gente que o dinheiro trouxe uma situação assim. Agora, gente, mamão não é nada. Mamão é só um sistema mundano. Vamos olhar esse texto que nós lemos em 3 pontos que podem nos enriquecer nessa noite. O primeiro deles está no verso 9, o uso da riqueza. Olha que coisa interessante que talvez você nunca tenha lido desta forma. Jesus dizendo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, os amigos, os recebam nas moradas eternas. Você já tinha pensado nesse texto? Que Jesus está nos ensinando que nós devemos usar o dinheiro para a evangelização, para ganhar pessoas para Cristo, para que elas possam ir morar no mesmo lugar onde nós vamos morar quando nossa vinda findar nesta terra. Todos nós achamos que Deus nos abençoa materialmente para a gente gastar nos nossos desejos pessoais, no iPhone XXXX, para gastar nas vontades pessoais, mas o texto diz que o dinheiro deveria ser usado com sabedoria para ganhar pessoas para Cristo, para quando ele acabar, quando a sua vida acabar, você chegando nas moradas eternas, nas mansões celestiais, você seja recebido por aqueles que o teu dinheiro fez com que eles conhecessem a Cristo. Com certeza há pessoas que vão chegar no céu e não vão ser recebidas por ninguém. Alegorizando e trazendo a figura como Jesus está trazendo para esse texto, ele diz então que há uma recepção no céu, que quando você chegar lá, aqueles que você pôs o dinheiro para ganhá-los para Cristo, vão receber você. Tem pessoas que vão ficar sozinha no céu, né? Não ganhou ninguém para Jesus, o dinheiro não serviu para nada, apenas para os seus deleites. Por isso, em Mateus 6, verso 19 a 21, Jesus também falando do dinheiro, tal como está falando em Lucas, ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse texto, ele faz parte de uma alusão a Lucas, quando Jesus está dizendo, o dinheiro serve para ganhar tesouro no céu. Quais são os tesouros no céu do quais Jesus está falando aqui em Mateus? Os amigos. Que você pôs a sua grana para trazê-los a Cristo. Que você proveu meios e recursos para que eles conhecessem o Evangelho, para que eles viessem à igreja. E aí não precisa você pensar no dinheiro literalmente, mas pensa naquilo que custa dinheiro, do qual você monta um esquema. Jantar. Teve durante muito tempo no Rio de Janeiro uma missão, que eu não sei se ainda existe, provavelmente não, porque eu nunca mais ouvi falar, chamada Adonep. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ainda existe? A Adonep, na década de 90, ela foi muito forte, porque ela fazia eventos em churrascaria, eventos em locais que eram um jantar,
caros, e que aqueles que eram empresários, que queriam levar outro empresário para conhecer a palavra de Deus nesse jantar, que era fora do ambiente de igreja, aquele amigo custeava o jantar do amigo. Então o amigo que ia para um jantar convidado não pagava nada, mas aquele que o convidou já tinha comprado o ingresso para ele daquele jantar. E ali sempre tinha um outro empresário, um pastor famoso, conhecido, alguém dando um testemunho. Era tudo pautado no testemunho do que aconteceu quando eu entreguei minha vida a Cristo. Muitos empresários foram ganhos para Jesus, foram ganhados para Jesus, foram achegados a Cristo por conta desse jantar, que custou o dinheiro dos outros que bancaram. Agora, se de fato eles foram salvos, quando chegaram na glória eterna, todo mundo se encontrando lá, disse: ô, cara, aquele jantar que você bancou me trouxe para cá. Tem gente que vai ser muito bem recepcionado no céu, né? Vai ter fila para falar com aquela pessoa e disse: olha, por conta dos teus recursos, por conta daquilo que você fez em missões, por conta de que você investiu nas missões Avante, todas as outras missões que tem aí propagando o Evangelho, eu cheguei aqui. O que Jesus está dizendo nesse texto do verso 9 é coração missionário. Use o seu dinheiro para fazer com que as missões sejam propagadas, sejam alimentadas em nome de Jesus. Robert Morris, um pastor que escreveu um livro sobre dinheiro, um livro muito interessante, que o nosso pastorzão pediu que nós lêssemos. Ele conta a história que ele olhou para esse texto, ele viu esse versículo e ele resolveu praticar esse versículo. E quando ele foi jantar com a esposa num restaurante, ele saiu de casa e ele falou: Senhor, os recursos que o Senhor tem me dado serão usados agora conforme o texto de Lucas 16, verso 9 está nos dizendo. E ele separou $50 de gorjeta para o garçom que lhe atendesse. E ele disse que o jantar custou $20. E a gorjeta, $50. E no final ele tinha um folheto evangelístico e ele separou aquele folheto junto com $50. E a garçonete que o atendeu, e ele disse: minha filha, vem aqui, eu quero te dar isso aqui. Mas eu queria pedir que você lesse esse folheto com o coração aberto, porque isso aqui é bênção para a sua vida. Junto no folheto tinha $50. Pode imaginar a alegria da garçonete? Ela pegou, agradeceu. Um mês depois, Robert Morris diz que volta ao restaurante, pensando em encontrar a garçonete, e lá ela estava. Quando ela os viu, ela os recebeu diferente. Você não sabe disso? As pessoas que você dá uma boa gorjeta te recebem diferente. E ele foi muito bem recebido, e ela disse: olha, eu queria lhe contar, estava ansiosa. Aquele folheto mudou a minha vida. E eu li várias vezes à noite, eu abri o meu coração, eu confessei a Cristo como meu Senhor e Salvador, fui tocada pelo Espírito Santo. E hoje eu sou uma mulher convertida. E não só isso, enviei ao meu marido, que está distante, para que ele também recebesse a bênção do Senhor, disse ela. E ele perguntou: seu marido é viajante? Eu disse: não, é um presidiário cumprindo pena, já em fase final, e sairá daqui a uns 6 meses. Mas lá na cadeia também ele entregou a vida a Cristo. Robert Morris diz que durante 1 ano ele discipulou esse casal, depois que ele saiu da prisão, e eles se tornaram membros da igreja, por conta de $50. Você acha que uma vida não vale muito mais do que isso? Então é isso que Jesus está dizendo em Lucas 16, verso 9. Coração missionário. Use o dinheiro para abençoar vidas. Segunda coisa, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é honestidade dos recursos. E a gente pode pensar claramente que receber dinheiro testa a nossa honestidade. Fala sério. Quantos recursos te vem à mão e quantas vezes você pensa em passá-lo adiante para abençoar a obra de Deus? Jesus nos chama a atenção para a fidelidade. E é muito claro você pensar que quem não dizima de R$100, não dizimará de R$1.000, e muito menos de R$50.000. Eu tive o privilégio de ter
vários empresários numa outra igreja que eu pastoreei. E eu sabia do dízimo de todos eles. Óbvio, o pastor sabe de quase tudo. Não de tudo, mas de quase tudo. E só um deles dava 8.000 de dízimo por mês. E eu tinha um músico que não era tão bem abastado com esse que ganhava 80.000 reais por mês de salário, que é um belo salário, que dava 8.000, mas eu tinha um músico que ele, uma certa feita, numa conversa informal, ele disse que tinha um voto com o Senhor, que ele não era dizimista, ele era vintimista. Ele não dava 10%, ele dava 20%. Eu não quero aqui quantificar isso, mas aos olhos do Senhor, qual que talvez pudesse agradar mais o Senhor? O que fosse literalmente fiel nos 10% naquele montante de 8.000, ou que tinha disposto a andar mais do que o mínimo e estava caminhando para aquilo que o Novo Testamento chama de máximo, onde nós damos tudo de coração ao Senhor. Interessante pensarmos nessa visão da honestidade com os recursos, daquilo que vem à nossa mão, daquilo que o Senhor está dizendo, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E há cristãos que infelizmente são absolutamente, absurdamente desonestos, porque essa postura de dar no pouco e no muito quebra o espírito de Mamão. A questão não é a quantidade, a questão é o que está por trás dos recursos que nos vem à mente. Se eu der 10% do que eu ganho, se eu der 20% do que eu ganho, se eu der 30%, 50%, se eu der metade do que eu ganho, será que vai me faltar algum recurso? Será que o Senhor sabe do quanto exatamente eu preciso para viver? Mateus 25, 23, o Senhor diz: disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não importa o quanto temos. O que importa é sempre o quanto o Senhor tem de nós. A questão no texto bíblico não é quanto nós temos, mas é quanto o Senhor tem de nós, da nossa bolsa, dos nossos recursos. A fidelidade, a honestidade com os recursos. 1 Coríntios 4:2. Paulo vai dizer, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aquilo que Deus lhe deu às mãos, os recursos que Deus lhe deu às mãos, que você seja encontrado fiel daquilo que Deus te deu, que você repasse, que você mande adiante. Fidelidade e honestidade é uma questão de caráter, e caráter é uma questão de fé, de confiança de que Deus vai sustentar e que nós fazendo o que Deus mandou, Ele suprirá conforme Ele prometeu. Fé para confiar nos recursos. Fé para confiar nos recursos do Senhor. Fé para confiar naquilo que Deus tem dado à nossa bolsa, à nossa vida. E Deus dará mais para quem entrega mais. Você tem alguma dúvida disso? Que Deus dá mais para quem entrega mais? É só você perceber, por exemplo, as igrejas que crescem, as igrejas que vão se tornando ricas, você percebe quanto elas investem em missões. Léo, você lembra de quanto que a igreja de Pinheiros destina da sua arrecadação total para missões? 63% da arrecadação de Pinheiros é destinada para missões. E começou quando ainda eram pequenos. E hoje são grandes. E por que são grandes? Porque são fiéis. Isso é a lógica de Deus, é a matemática de Deus. Eu vou repetir para você. Pinheiros destina para missões, para a plantação de igrejas, 63% da sua arrecadação total da igreja. Quanto mais eles mandam, mais Deus manda. Manda almas, manda contribuintes, manda vidas, manda recursos, manda mais. Quanto mais você der, mais Deus te abençoa. Essa é a matemática bíblica de Deus.
você faz as suas contas, perceba os versículos bíblicos e aposte. Como diz Robert Morris, isso não é uma questão filosófica, é uma questão prática. Você pratique. Eu já estou separando as minhas ofertas, os meus investimentos para abençoarem vidas, para ver Deus dar cada vez mais. Quanto mais Deus dá, mais nós despendemos, mais nós mandamos para missões e mais queremos que as pessoas sejam abençoadas. Olha o que diz Lucas 6,38. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem será também usada para medir vocês. Agora o texto todo está dizendo algo aqui interessante, preste atenção. Que Deus ensina com a gente com essa palavra de dar liberalidade, com liberalidade de medida, calcada, sacudida e transbordante. Boa medida. É colocar a medida que o vaso pede. A medida. O comerciante no tempo bíblico, ele tinha, as pessoas compravam nos armazéns, nos lugares, ele tinha uma medida. Ele botava na medida, ele não roubava a medida. Ele punha na medida. Isso é o que o texto está dizendo. Por isso que Jesus usou isso, porque eles saberiam do que Jesus estava falando. Calcada, eles apertavam o cereal para caber mais. Então botava na medida e depois apertava, calcada. Calcada é apertada para poder caber mais. Sacudida, sacudia para tirar os espaços vazios. E transbordante é aquela famosa choradinha. Quem nunca tomou uma vitamina num bar, antigamente no Rio de Janeiro, a gente andava lá pelo Rio, que tomava uma vitamina lá pelas 3, 4 horas da tarde, fazendo entrega no centro do Rio, e aí o sujeito fazia aquele pó de vitamina, e a gente diz, não tem uma choradinha não? Aí o cara disse, tem, botava mais um pouquinho da medida. É isso que eles faziam, e é isso que Jesus pede para nós fazermos em tudo. Porque o texto, se você perceber, vai lá no texto que eu pedi para você abrir, Lucas 6,38. Jesus não está falando só de dinheiro, Jesus está falando de tudo. Olha aqui, Lucas 6, 38, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sabe que Jesus está ensinando para a gente não só a questão do dinheiro, mas a questão do perdão, a questão do não julgamento? Está perdoado. Viu, Vitor? Você está perdoado da maldade que você fez contra mim. Você disse, mas pastor, eu não fiz maldade nenhuma. Mas se fizer, já está perdoado. Já está na conta. Você está perdoado de toda ofensa que você fizer contra mim. Pastor, mas eu não fiz ofensa nenhuma. Mas se fizer, saiba que já está perdoado. Você não terá de mim nenhuma avaliação de julgamento e de condenação. Jesus está dizendo, façam isso com liberalidade, não tenham medida. Calcada, aperta para caber mais. Sacode para aliviar os espaços vazios. Deem abundantemente. Sejam generosos no trato com as pessoas, com o dinheiro, com tudo na vida. Vocês precisam transbordar. Terceira e última coisa. E antes de passar a ela, eu queria pedir se tem alguém na plateia que pode me dar R$50. Tem alguém na plateia que pode me dar R$50? Opa, tá pronto, hein? Obrigado. Vamos continuar. Obrigado. Terceira coisa, verso 13. A quem você serve? A Deus ou dinheiro? A quem você serve? Verso 13 do Lucas 16, que nós estamos vendo. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você agrada um, desagrada o outro,
Vocês não podem ter dois senhores. Deus ou dinheiro? Servir é dispor o coração, a alma e a vida. O que é o serviço nas Escrituras? Quando Jesus diz que é o melhor, maior é o que serve, do que Jesus está dizendo? Qual é a ideia do servo, do serviço nas Escrituras? Doação, entrega, total entrega. A Bíblia diz, por exemplo, sobre os casais, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Morreu pela igreja, serviu a igreja, se entregou pela igreja. O serviço nas Escrituras e o servo está ligado à entrega. Por isso que ele diz, a quem você se entrega? Ao dinheiro ou a Deus? Quando o teu patrão pede para você ficar mais do que as horas estabelecidas, o que você pensa do lucro financeiro? Vou ganhar mais dinheiro e por isso vou me entregar mais ao trabalho, porque quanto mais eu me entrego, mais dinheiro eu ganho. E quando o Senhor pede de você um dia da semana, você não tem tempo? Quando o Senhor pede apenas 10% do seu salário, você não tem para dar? Por isso que Jesus levanta aqui a questão de a quem nós servimos, a quem nós entregamos a nossa alma, o nosso sangue, o nosso suor, ao dinheiro ou a Deus? Salmo 62, verso 10, a última parte do verso diz, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Não confie que as suas riquezas vão lhe trazer toda a confiança que elas vendem para você de que trarão. É loucura confiar em coisas perecíveis e incertas. Mateus 19, 23, então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque o rico confia nas riquezas, não no Senhor. Porque o rico confia no seu conforto, não no Senhor. Porque o rico confia nos seus recursos, não no Senhor. É uma questão de confiança, é uma questão de fé, é uma questão de onde você põe o seu coração, a quem você entrega a sua vida, o seu suor, o seu sangue. Ontem, uma pessoa de Indaiatuba, aqui, Indaiatuba, levou sozinho, se não foi uma fraude, o prêmio de 69 milhões da Mega Sena. Já pensou isso? Brinquei com meus filhos ontem em casa, se eu levasse um prêmio desse, imagina você sabendo sábado à noite, que você é o ganhador sozinho de 66 milhões. Eu ia dormir na porta da Caixa Econômica. Sábado à noite já ia para lá. Ou então daria medo de perder o bilhetinho. Já pensou? Já pensou se alguém... Falando nisso, mulher, eu acho que foi eu que ganhei na Mega Sena. Onde é que está aquele bilhete que eu joguei? Ela disse, eu acho que o lixeiro levou. Olha, já pensou um negócio desse? 69 milhões levado pelo lixeiro. Um cara de Indaiatuba ganhou 69 milhões. Como é que deve estar a cabeça dessa pessoa hoje? Se aquilo não foi um laranja, como todo mundo diz que tem na Mega Sena, se não foi um golpe, se foi de fato uma pessoa, fez 6 numerozinhos lá e deu na cabeça, se for 69 milhões, ele deve estar achando que o câncer nunca mais vai pegar ele. Com certeza. Você acha que com quem tem 69 milhões na conta acha que vai morrer de câncer? Ou vai morrer dormindo? A sensação que traz é que você não vai morrer nunca mais, né? Para poder gastar os 69 milhões, que são ingastáveis, basicamente. Só que eu cresci com um tio rico, e eu vi ele dizendo para vários políticos famosos, eu vi, ninguém me contou, e eu sabia de como meu tio tinha a vida, e se ele quisesse, os netos deles não precisariam trabalhar. E os filhos deles eram pequenos. Meus primos eram pequenos. E ele dizia para esses políticos, se eu quiser, meus netos não precisam trabalhar na vida. O que eu tenho é suficiente para os meus filhos, que ainda estão crescendo. Hoje, ele mora de aluguel, que a filha paga com o trabalho dela. Porque
que o dinheiro acabou, sumiu. Porque o dinheiro não aceita desaforo e nem arrogância. A quem você serve, a quem você confia a sua vida, a sua riqueza? 1 Timóteo 6,17, já vou caminhando para o fim. Paulo diz a Timóteo, pedindo que ele diga aos ricos da igreja: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não confie na riqueza, mas confie em Deus, que tudo nos dá para a nossa satisfação. Satisfação não no que Ele está dando, satisfação em quem nos dá. Satisfação em Deus que nos provê todas as coisas. E nós confiamos, dinheiro acaba, mas Deus não acaba. Dinheiro pode ser escasso, mas Deus é ilimitado. O dinheiro muda e desaparece, Deus continua o mesmo eternamente e sempre estará lá. Deus continua o mesmo para nos abençoar de geração em geração. Teu dinheiro pode não passar para os seus filhos e para os netos, mas a bênção de Deus pode passar para os seus filhos e para os teus netos, e pode ir de geração explodindo de bênção na vida deles. Depende da sua confiança, da onde você coloca o seu coração e o seu serviço. Afinal, para terminar, isso que eu fiz de pedir se alguém tinha 50 reais, quando eu cheguei, eu combinei com o André, eu daria meus 50 reais para ele, e no momento certo eu pediria os meus 50 reais. Ele não tinha como dizer não, sabe por quê? Porque o dinheiro é meu, eu só deixei com ele por alguns minutos. E é isso que o Senhor quer nos ensinar sobre a teologia e a doutrina da mordomia. O dinheiro é de Deus, que confiou a você alguns dias e alguns momentos. E a pergunta que eu faço é: quando Ele lhe pede, você está pronto a devolvê-lo ou você não? Se o André tivesse dito para mim, ou tivesse ficado quieto e não tivesse dado, ele teria feito o quê? Se o dinheiro é meu e eu pedi que ele ficasse durante o culto, que eu ia pedi-lo de volta. Se ele tivesse feito vista grossa, ouvido mouco, e se ele não tivesse me dado, o que ele seria considerado? O quê? Tem algum ladrão aqui nessa noite? Tem alguém que anda roubando a Deus? Assim diz o Senhor, não eu. A Bíblia chama em Malaquias que aqueles que não contribuem com a obra do Senhor são ladrões. O dinheiro é de Deus. Quando Ele te pede, você devolve ou você faz de conta que não ouviu? Dinheiro é bênção ou maldição? Você que vai dizer. Se ele for bênção para você, você confia ao Senhor. Se ele for maldição, você esconde para você. E vou te dizer uma coisa: ele nunca será suficiente se você não entregá-lo ao Senhor. Quanto mais você der, mais Deus te abençoa. Quanto mais você abre a mão, mais Deus enche as tuas mãos. Assim diz o Senhor. Curva a sua fronte e vamos orar e cantar essa última canção, levantando os nossos dízimos e ofertas.